sou Viviana Correia, eu sou uma professora, né, de alemão e de inglês, mas hoje eu dou aula de alemão, e sou servidora da universidade, servidora técnica, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, né, eu trabalho lá desde 2013 e profissionalmente falando, é isso, assim, eu também milito, mas a minha militância, ela está muito ligada ao meu trabalho na universidade, né? Lá na Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, nós trabalhamos para qualificar a permanência de estudantes LGBTQIA+, e, obviamente, das pessoas trans, mas também a questão do acesso, né? Não só desse público, né? A gente trabalha também com público de mulheres, pessoas negras, quilombolas, população do campo, pessoas com deficiência, indígenas e tudo mais. Mas, como a gente está falando aqui especificamente dessa população, isso tem sido um desafio para a universidade e algo que nós temos nos empenhado em fazer, né? Nós conseguimos fazer algumas coisas com relação a esse acesso e a permanência. No âmbito do acesso especificamente, nós trabalhamos para a criação de uma resolução que permite a reserva de vagas na pós-graduação, né? Permite a reserva de vagas para pessoas trans especificamente. E trabalhamos nesse momento para uma resolução que garanta a reserva de vagas também na graduação, porque algo que a gente nota bastante é que desde que adotamos em alguns cursos a política de reserva de vagas, poucas vagas foram preenchidas por pessoas trans e travestis, né? Mas um dos motivos é porque essa população não acessa o ensino superior, né? Ou não chega até lá. Então, a nossa luta nesse momento é para garantir que o acesso também seja no âmbito da graduação. No âmbito da permanência, aí também é algo bem complexo, né? O que a gente pode trabalhar e fazer desde momentos de acolhimento da população. A gente já realizou, por exemplo, alguns encontrans, onde a gente faz a recepção desse público na universidade para conversar, para dizer o quanto que vai ser difícil, porque vai, não tem como a gente dizer que não vai ser difícil, porque é algo que a gente está desbravando uma universidade que é, né, elitista, classista, e para não dizer as outras coisas, mas também, então, desde isso, mas também pensando, reserva de vagas na questão das bolsas, né, a gente tem trabalhado agora nesse sentido, para incluir, por exemplo, nas bolsas PET, a questão do banheiro, que no ano passado, assim, ganhou grande amplitude aqui no estado, né, por conta da famigerada ideologia de gênero. Então, foi algo que a gente trabalhou também para garantir, junto à resolução do nome social, né? Essa resolução do nome social é de 2014, mas nós procuramos uma estratégia de garantir a utilização dos banheiros sem que a gente precisasse criar uma nova resolução. Então, a estratégia foi mexer na resolução 23 de 2014 e aparar ali as arestas que existiam, né, com relação ao fluxo e à utilização dentro da universidade, mas também aproveitar para garantir a utilização dos banheiros conforme a identidade de gênero. Se quiser ir me parando e fazendo outras, porque eu vou assim, sabe como é professor, né? A gente vai pegando um gancho e vai continuando, né? A gente gostaria de saber como foi a sua infância, né? De como que ela se diferenciou das outras infâncias. Então, eu sou capixaba, né? Eu nasci aqui em Vitória, na Santa Casa, e sou a mais nova de 7 filhos e única adotada. A minha família, ela é uma família de classe média baixa, mas eu acho que no momento que eu nasci, eu nasci e cresci no bairro de Fátima, na Serra, que hoje é um bairro de classe média, mas na época não era, né? Mas quando eu nasci,
eu acho que eu nasci na época das vacas gordas, né? Pensando a infância que todos os meus irmãos tiveram e a minha, né? Eu acho que algo que se diferencia da deles foram as oportunidades que eu tive, né? Então, eu estudei numa escola particular desde sempre, né? A não ser a universidade, né? Que foi o momento que eu fui para o ensino público, mas eu tive acesso à escola, eu tive acesso a curso, né? De inglês, de ginástica olímpica, teatro me barraram de fazer, mas eu queria fazer, né? A ginástica olímpica também não deixaram. A natação, que foi para mim um grande esporte na infância, porque era onde eu conseguia ser eu, né? Assim, todas as pessoas LGBTs, de uma maneira geral, a partir de que começam na infância a apresentar dissidências daquilo que os pais e a sociedade espera em termos de comportamento esperado para aquele gênero, a gente tem um reforço negativo muito forte, né? Reforço negativo é um eufemismo para dizer que a gente apanhava, né? E dizia, não, isso não é o comportamento que a gente espera de você. Então, eu não me lembro, mas desde muito nova, coisa de 2, 3 anos, eu ouvi dizer que eu saía, eu tenho 3 irmãs e 3 irmãos, né? Todos eles bem mais velhos. A minha diferença de idade para minha irmã mais nova é de 10 anos, né? E da minha irmã mais velha, ela poderia ser minha mãe. Na verdade, um pouco também, né? Minha irmã. Então, o que me falavam é que desde aquela época, de 2, 3 anos, eu colocava as roupas delas e já saía na rua, colosando, né? Então, assim, mas eu não me lembro disso, realmente. Mas o que eu me lembro é desse reforço negativo e que quando eu nadava, por exemplo, que era um dos esportes que eu mais amava, apesar dele ser muito individual, era o lugar onde eu podia ser eu, né? E numa entrevista há um tempo atrás, eu até me emocionei assim bastante, porque eu não tinha me dado conta até aquele momento do quão importante era fazer a natação, né? O apelido que eu tinha na natação, e eu comecei com 6 anos, era Sereia. E eu não me dava conta do quanto aquilo ali foi importante como estratégia de sobrevivência para mim na infância, por exemplo, né? Mas a minha infância, fora isso, foi uma infância muito bem vivida, assim. Eu acho que eu tinha que brincar de boneco escondido, mas eu tinha muitas amigas, né? Eu acho que foi uma fase em que eu não entendia o porquê do reforço negativo, eu não entendia o porquê das surras, eu achava que não tinha nada demais em ser quem eu era, como eu era e tudo mais. Mas essa diferença sempre foi marcada, né? Tanto que eu não me lembro se foi aos 8, 9 anos, eu fui obrigada a entrar no futebol, né? Como sendo algo que talvez mudaria o meu comportamento, né? Eu lembro de uma vizinha falando com a minha mãe, eu não lembro que idade eu tinha, mas era bem novinha, então, dizendo, e Chiquinho, hein, que era meu apelido, muito pequenininha desde da infância, se continuar assim, o que você vai fazer? Perguntando pra minha mãe, e ela dizendo, se não mudar eu vou ter que aceitar, né? E era isso, eu lembro dessa resposta dela até hoje, né? E se me marcou tanto, tinha algum motivo, né? Acho que foi uma resposta que foi muito importante dela naquele momento. Principalmente observando quanto que essa população, às vezes, sofre com a falta de amor ou com a raiva, o ódio dentro da própria família, né? Eu não tenho como dizer isso. Mas eu acho que eu aprendi com todo esse reforço negativo qual era o comportamento que era esperado de mim e eu meio que entendia que tinha que viver daquela forma. E lembrando aqui de outro momento da infância, o bairro de Fátima é um lugar que sempre teve muitas travestis, né? Muitas travestis transexuais moravam ali e iam trabalhar em Jardim Camburi com prostituição, né? Então,
uma vez, eu me lembro muito bem que eu estava passando na avenida e elas, como estratégia de sobrevivência, saíam durante o dia em bando, né? Elas saíam em 6, 7, 8. E eu me lembro que eu não me dei conta que quem estava vindo, porque se eu tivesse me dado conta eu teria atravessado a rua com medo, né? Porque dessa maneira que as pessoas estão acostumadas a lidar com pessoas trans e travestis, né? Assim, fugindo ou tendo medo. Quando eu cheguei próxima a elas, com um olhar meio que eu não conseguia entender se era de admiração, se era de medo, se era de fascínio, o que era, eu lembro delas me perguntando se eu estava incubada. E eu não consegui responder. Eu só atravessei a rua e olhava para trás com aquela pergunta na minha cabeça, né? Tanto que a minha transição ela vai acontecer anos e anos depois, e não no momento que talvez hoje a maioria das pessoas começa a ter, né? Que eu acho que é o mais saudável para nós e o menos traumático é que ele aconteça ainda antes da puberdade, mas não foi isso que aconteceu comigo. Mas fora todos esses traumas, eu posso dizer que eu tive uma boa infância. E a partir disso, né, você tem algum medo, né, daquela época, ou, né, de alguma coisa, e os seus sonhos também, né? Acho que você consegue falar um pouco sobre os outros, assim, quais são os seus medos, se ainda continuam, e os seus sonhos? Olha, medo, eu acho que eu tinha muito medo de viver mesmo, assim, tanto que o momento em que acontece a minha transição, que foi lá pelos 20 e tantos anos, quase 30, eu cheguei a um momento que eu não queria mais viver, assim, eu não queria mais viver sem ser quem eu era de verdade, né, então isso com certeza era um medo, né, se eu conseguiria, se a vida seria aquilo, né, assim, viver a partir de uma máscara que me foi colocada ou se eu conseguiria realmente viver, né, porque eu não considerava aquilo, a partir de um certo tempo, viver. Eu acho que sonhos é bem algo de eu pensar o que eu gostaria em termos de sociedade, assim, de vida, assim, sabe? Eu acho que pessoas cisgêneras, de uma maneira geral, elas não precisam provar a sua autenticidade, a sua autonomia, né? E eu acho que essa pergunta é colocada para nós da infância até a morte, e depois da morte, né? Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro que provar quem nós somos e por que nós somos, quando, a partir de quando que nós entendemos que nós somos. Ninguém pergunta para uma pessoa cisgênera a partir de que ano que você descobriu que era uma pessoa cis, né? Agora, para uma pessoa trans, isso é algo que é recorrente, né? Que a gente, essa pesquisa nesse sentido de entender a partir do momento que você, de que momento que você desvia daquilo que é esperado, né? De você enquanto sociedade. Mas então, um medo era esse de não conseguir viver e não conseguir ser quem eu era. E um sonho é esse de que em algum dia as pessoas trans não precisem ter que assumir quem são, né? Em que a questão da identidade de gênero ou da orientação sexual seja apenas mais uma característica da nossa personalidade, mas não seja aquilo que nos categoriza e nos marca. Porque hoje é isso, né? Assim, a partir do momento que você coloca que você é uma pessoa trans, que você é uma travesti, parece que isso é algo que tira tudo aquilo mais que você é para além da sua identidade de gênero, né? Então, isso com certeza é um sonho, né? Viver numa sociedade que saiba lidar com a diversidade, né? E a gente está nesse momento vivendo algo que é muito no oposto disso, né? A gente tem flutuado, né, em termos de sociedade e estamos vivendo um momento em que pessoas trans têm sido demonizadas mesmo, né? Tem sido algo que tem sido atacado, né? Se a gente for pensar a quantidade de projetos de lei, não só em termos de Brasil, né? Que eu me lembro até o início desse ano, se eu não me engano, março, nós tínhamos 69 projetos de lei que versavam contra direitos que nós estamos tentando adquirir, né? Que nem são dados ou adquiridos, né?
E mundialmente falando, isso tem acontecido, principalmente nos Estados Unidos, como espelho para o resto do mundo, mas são muitos projetos. Eu li hoje, mas eu não tenho os números aqui, mas são mais de 300 projetos, assim, que estão circulando nesse momento nos Estados Unidos contra pessoas trans, né? Então, infelizmente, eles são um país que dá meio que exemplo para o restante do mundo. Então, o meu medo é de que isso se intensifique em outros lugares, assim como tem acontecido no Brasil, né? É isso. Qual foi? Eu quero, obrigada. Qual foi a lição mais importante, assim, durante esse período que você tirou para a sua vida, que você consegue trazer para a gente? Eu não entendi qual foi A lição. a lição mais importante. Durante toda a sua trajetória que você consegue. Aí é como Viviana, como militante, como tudo, né? Eu vou ter que pensar um pouquinho mais, porque eu acho que é a gente entender que não existe uma supremacia, né? Eu acho que obviamente, que a gente vive numa universidade, uma sociedade que é estruturada dessa forma, mas que todas as pessoas são um mundo em si e que não existe isso de pessoas cis ou pessoas cis héteras serem melhores que pessoas trans ou pessoas LGBT de uma maneira geral, e esse olhar de cima para baixo, ele é apenas ilusório, né? Porque todo mundo tem dores e todo mundo é um vasinho quebrado que tem diversos aspectos, e isso é muito triste a gente observar como nós apontamos os dedos e oprimimos pessoas a partir disso, né? Daquilo que a gente se coloca como sendo melhor que o outro, né? De não ver e não aceitar as pessoas e saber lidar com as diferenças. Eu acho que essa é uma grande lição. Hoje você se considera uma pessoa feliz? Muito, muito. Hoje eu considero que eu vivo, né? E para mim, eu acho que um dos grandes desafios mesmo como pessoa, foi de aprender a me amar. Porque como você vai crescendo, sempre tendo um reforço negativo de que você não pode ser quem você e isso para mim foi gerando isso, assim, quase como algo compensatório, né? Que eu tinha que saber me comportar, que eu tinha que estudar e ser muito bem naquilo que eu faço, que eu tinha que dar orgulho por ser quem eu era, por não ser como as pessoas esperavam que eu fosse. Então, para mim, eu acho que o grande desafio e o start foi a partir do momento que eu entendi que eu podia ser quem eu era e que eu podia me amar. Mas foi um desafio realmente. A minha autoestima assim, foi muito baixa, principalmente antes da transição, mas eu acho que o momento da minha transição é o momento que eu começo a me ver como pessoa e a viver realmente, né? E aí, óbvio que eu tenho a certeza de que você não consegue ser feliz o tempo inteiro, mas a transição, para mim, ela possibilitou que eu pudesse viver realmente, né? Não só cumprir com aquilo que a sociedade talvez esperava de mim. Então, sim. Você falou um pouco, né, do reforço negativo aí dos seus pais. Teria algo... Dos pais, da sociedade, de todo mundo. Dos amigos. Algo que você mudaria se você pudesse no passado? Olha, eu acho que eu carrego uma angústia muito grande, que é a de não ter transicionado antes. Porque é como se tudo aquilo que eu tivesse vivido antes da minha transição, óbvio que valeu a pena. Mas, por exemplo, eu não vivi um primeiro amor na adolescência.
né? Assim, como Viviana. Assim, eu demorei, por exemplo, a ter uma primeira relação sexual lá aos 21 anos, porque eu não conseguia conceber que quem se atraía por mim se atraía por uma imagem que não representava quem eu era realmente. Então, é algo que eu tive que trabalhar realmente em terapia até. Porque você pensa, e aí? Eu fui reviver uma adolescência aos 30 anos, sabe? Então, ao mesmo tempo, se existe algo que eu posso dizer que me diferencia da maioria das pessoas trans travestis, são as oportunidades que eu tive acesso. E essas oportunidades, muitas delas, só aconteceram pelo fato de eu não ter transicionado, né? Porque se eu for pensar aqui, 90 e pouco, perto de 2000, se eu tivesse transicionado nessa época, muito provavelmente o caminho que eu teria trilhado seria muito parecido com o das trans e travestis que eu via lá no bairro de Fátima, né? Então, e eu também tenho uma irmã que foi expulsa de casa, uma irmã que é cis e hétera, mas que foi expulsa de casa por ter perdido a virgindade antes dos 15 anos, né? E ter engravidado. Então, assim, eu tinha exemplos que me faziam, você não pode seguir por esse caminho, né? Então, se por um lado eu tenho essa questão com não ter transicionado cedo, eu sei que não ter transicionado cedo e ter transicionado depois de ter terminado a universidade, enfim, de ter iniciado uma carreira profissional, foi algo que me garantiu uma vida talvez um pouco mais digna, porque eu sabia que se eu tivesse trilhado outro caminho, eu estaria vivendo na marginalidade. Eu não queria, né? Não queria isso. Ou talvez não tivesse também preparada para isso em algum momento, né? Naquele momento. Mas isso é uma questão, com certeza. Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria em especial? Nossa, se a gente pegar nas perguntas, né? Gente, olha, eu acho que a gente se prende muito, né, assim, de falar com as pessoas que a gente ama, de dizer, né, de abraçar mais e beijar. Eu já sou pegajosa, beijoqueira, mas eu acho que eu demonstraria ainda mais isso, assim, para as pessoas que eu amo e tudo mais, porque passa tudo muito rápido, né? Então, é isso. Não quer chorar, não. O que você queria ser quando você era criança? Sereia, já falei. Mas isso só veio depois, assim. Não, gente. Não, eu acho que, sinceramente, eu queria poder ter feito teatro e eu não tive essa oportunidade, né? Assim, eu cheguei a fazer e eu adorava essa ideia de fazer teatro, fazer música. Eu acho que uma carreira artística é algo que eu ia adorar fazer, tanto que é algo que eu ainda penso em fazer, mas não hoje pensando uma carreira profissional, mas muito mais por hobby, né? Assim, eu sempre fico de olho ali na abertura dos cursos da Fafi, de dança, de arte, de artes cênicas e tal, e eu pretendo fazer ainda algum dia, não sei quando, mas eu gostaria ainda de fazer. Eu acho que se eu pudesse escolher lá atrás, eu teria trilhado esse caminho. E como que foi a escolha da graduação? Então, foi muito a partir daquilo que eu não queria estudar, né? Assim, e eu sempre gostei muito de língua estrangeira, né? Então, eu lembro que a Gazeta, na época da minha adolescência, eles traziam uns... eu não lembro como é que se falava, mas eram uns fascículos que eram sobre vestibular, e aí tinha as matérias, assim, né? E aí eu lembro que as de inglês eu adorava. E aí tinham as músicas, por exemplo, que eles colocavam atrás. E aí eu ficava um tempão traduzindo as músicas que tinham lá para o português, né? E eu já tinha feito também curso de inglês desde bem cedo, né? 11, 12 anos, eu gostava. E
eu pensei, eu quero fazer isso aqui porque eu não quero estudar as outras coisas. Foi muito isso. Assim, por que eu não quero estudar? Eu não quero matemática, eu sempre tive problema, química eu também não gostava. Então, assim, eu falei, vamos para letras, e foi aí que eu escolhi letras em inglês, né? Outros idiomas, eu adoro aprender idioma. E ensinar também, que foi algo que depois eu descobri, que eu entrei no curso, que o Centro de Línguas da UFES, onde eu iniciei a minha carreira como professora, é um lugar que foi pensado para dar experiência para pessoas que estão iniciando, né, no curso de letras em inglês. Então, a partir do momento que eu entro na sala de aula, aquilo para mim foi um lugar onde eu começava a falar. Eu sou uma pessoa muito antissocial, muito tímida, muito reservada. Então, a sala de aula e o contato com os alunos, ensinar, era um lugar onde me fazia falar, né? Assim, porque fora aquilo ali, eu era uma ostra, sabe? Eu não falava de mim, não falava dos meus sentimentos, não falava com as pessoas. Sempre tive muito poucos amigos, de uma maneira geral, né? Até hoje, inclusive. Então, estar na sala de aula era algo que me conectava com as pessoas, e algo que depois que eu entrei na universidade, por exemplo, que foi em 2013, que é inclusive quando acontece a minha transição para a sociedade, né? Assim, para os amigos, e antes eu já estava num processo de transição há uns 2 anos, mas em 2013 é o ano que eu entro na UFES, e é quando eu solicito, logo que eu entro, a utilização do nome social, que nem estava regulamentado naquele momento, sabe? Mas foi nesse momento aí que eu entro na sala de aula, que eu começo a pensar como que vai ser a minha transição. Porque mesmo como professora, eu ficava com medo de não ter oportunidade de trabalho lá em 2011, 2012, né? Eu acho que essas políticas afirmativas para essa população, elas estavam muito, né, caminhando a passos muito lentos, né? E você fez faculdade, transição depois da faculdade. Foi. E o costume das pessoas que convivem com você com essa troca de não falo troca de identidade, porque troca de identidade é uma coisa, troca de um nome é outra, mas que faça as pessoas chamarem a gente por outro nome. É maleável, é difícil ainda, ou já se acostumaram com essa mudança? Então, olha, eu fui tão meticulosa nesse momento de transição, porque primeiro eu pensei, eu preciso arranjar um trabalho que eu tenha garantia de estabilidade. Então eu pensei em concurso público. Vou para o concurso público porque talvez as pessoas possam me destratar, mas isso vai acontecer de uma outra maneira. E eu vou ter o meu emprego garantido, né? Isso foi a primeira coisa. Quando eu passo no meu concurso, a vaga que eu estava pleiteando era uma vaga no interior do estado. Foi para São Mateus, o CEUNES, né? Que é a UFES, o campus da universidade em São Mateus. Em São Mateus, ninguém me conhecia. Então, eu me despeço da UFES no Centro de Línguas em uma semana. Na outra semana, eu chego na cidade já com o nome social. Então, as pessoas, como elas não conheciam antes, elas só conseguem lidar com você a partir daquele momento. Essa transição foi muito mais fácil, porque como não tinha ninguém que me conhecia, eles só conseguiam me chamar por aquele nome, que é o nome Viviana, né? Então, isso foi algo muito positivo. E, aliás, eu agradeço eternamente, porque eu tive anjos na minha vida. Desde o momento que eu cheguei em São Mateus para trabalhar,
pessoas que me acolheram na cidade, que me acolheram no novo local de trabalho, sabe? Então, eu tive zero problemas, assim, com relação à questão do nome, com relação a tratamento, com relação a preconceito. Teve, óbvio, mas ele aconteceu de uma maneira muito velada. As piadas aconteciam por trás, eu fiquei sabendo de muitas coisas que aconteceram anos depois de ter saído de lá, né? Por exemplo, quando eu fui para São Mateus em 2013, entrou no mesmo concurso um psicólogo. E aí eles chamaram o psicólogo para entrar uma semana antes, né? O psicólogo que é meu grande amigo Gabriel, uma semana antes, para ele fazer uma palestra com os servidores do CEUNES para dizer o que está acontecendo, quem é que vai chegar. Porque eles achavam, assim, chegando uma pessoa trans, que é isso afinal, né? Achavam que ia chegar, sei lá, Pablo Vittar. Pablo Vittar não existia na época, gente. Mas eles achavam, contemporâneo da época, que ia chegar a Isabelita dos Patins, lá para quem conhece da época, com leque, né? Montada. E aí, quando eu chego uma semana depois, as pessoas começam a desconstruir aquilo que elas tinham pensado que ia acontecer, né? Assim, eu acho que a questão dos banheiros está presente desde essa época, assim. Mas a partir de que as pessoas começam a me conhecer, elas vão baixando essa guarda, sabe? Então, eu lembro que onde eu trabalhava, eles tinham uma parede de vidro grande, né? Eu trabalhava na Secretaria Geral e as pessoas do centro, né, que trabalhavam no centro, elas arranjavam motivos para irem até a secretaria para me verem, como se estivesse fazendo safari, assim, sabe? Então, e eu não percebia, gente, isso, né? Eu fiquei sabendo disso anos depois, né? Porque para mim, os primeiros meses que eu estava ali, eu estava em êxtase, assim, só de pensar que, eu tenho um emprego, eu tô aqui, né? Estou vivendo isso, que eu achava que talvez não pudesse ser possível, já era maravilhoso. Eu fiquei semanas sem comer direito, né? Tudo bem que eu saía de casa com medo, né? Acho que a primeira vez que eu saí de casa para ir para o trabalho, eu não olhava para as pessoas na rua, sabe? Eu traçava um ponto no infinito e eu entrava, por exemplo, no ônibus, eu entregava o dinheiro assim, sem olhar para a pessoa, e ia com fone e sentava no coisa ouvindo música sem olhar para ninguém, porque eu tinha medo de que as pessoas estivessem escandalizadas olhando para mim, eu comentando e tudo mais, né? Então demorou um tempinho para as pessoas me dizerem, olha, não tem ninguém te olhando, fica tranquila, né? Então eu tive mais problema comigo mesma nessa transição, né? E isso da aceitação e de entender que estava tudo bem, do que as pessoas em si. Então, assim, eu fiquei 1 ano em São Mateus, né? Eu volto para Vitória em 2014, né? E aí, quando eu volto, eu já volto entendendo que eu precisava colaborar para essa luta que é muito maior, né? Que é a militância, de pensar, reconhecer todas aquelas que pavimentaram o caminho para que eu pudesse transitar livremente, para que eu pudesse ter um nome social garantido, para que eu pudesse estar num local de trabalho e não ter ninguém protestando contra isso, por exemplo, né? E também de tentar garantir que as futuras gerações cheguem numa sociedade melhor preparada, né? Então, a partir daí que começa a minha militância também. Eu vou parar porque você deve ter mais perguntas. Não, eu vou dar uma interrompida rapidinho no roteiro, só para você entender direitinho, para também facilitar a nossa edição, né? Sim. As primeiras perguntas foram mais relacionadas à sua vida no inicinho, né, infância, e a sua vida de forma geral, sonhos, metas, objetivos, Sim. como você era quando criança, etc. Agora a gente está no segundo bloco já de perguntas, que é voltado para essa parte do trabalho. E a gente, para finalizar, tinha uma pergunta voltada ao seu trabalho como diretora de ações afirmativas.
que você lá no início já falou, quando falou de trajetória de vida. Sim. E aí, pra gente substituir essa pergunta, eu queria entender um pouco mais sobre a sua relação enquanto professora. Porque você falou que entrou em letras em inglês, né? E eu tenho alguns colegas da letras, meu namorado fez letras também em inglês, e assim que eu falei que você vinha, ele falou, nossa, Vivi, gente boa demais. Então assim, dos seus colegas, quem convivia com você, quem convive com você no CFC, eu sei que você é muito querida, Sim. amada, todo mundo te acha foda, e tipo assim, isso não há dúvidas o quão querida e amada e boa profissional você é. Mas eu queria entender duas coisas. Sim. A sua relação com os alunos, Sim. como que você constrói ela e como que se dá o seu lecionar lá no CFC, na UFES. E também eu queria entender como que você foi parar no alemão. Você fez letras em inglês, aí depois você fez outra parte de alemão. Como que funcionou essa parte e a gente encerra esse bloco de trabalho para ir para o terceiro bloco? Sim. Com relação a esse trato com os alunos, eu acho que ela tem dois momentos, né? Aquele momento de antes da transição e o de depois da transição. Quando eu transicionei, as pessoas só ficaram sabendo, assim, a maioria das pessoas, a partir do próprio momento, né, em que eu transiciono. Então, no núcleo de línguas, eu não havia conversado com ninguém sobre, né, assim, meus melhores amigos não sabiam do que eu estava planejando, né, alguns, né, ou pouquíssimos sabiam, talvez. E quando eu vou para São Mateus, o núcleo de línguas, ele até aquele momento só atuava aqui em Goiabeiras, né? E eles sempre tiveram a ideia de expandir para os campi do interior. A partir daquele momento que eu vou para São Mateus, a gente começa a pensar em abrir turma em São Mateus de inglês, né? Então, nesse um ano que eu tive lá, a partir do segundo semestre, nós abrimos 2 turmas de inglês em São Mateus. Foi a primeira vez que o núcleo de línguas daqui funcionou lá, né? E foi aqui, lá em São Mateus, algo muito tranquilo, assim, sabe? Em termos de receptividade, eu não tive problema nenhum mesmo. Mas também tinha uma questão. As pessoas que estavam em São Mateus não me conheciam antes da transição, né? Quem estava em Goiabeiras já me conhecia, ou muitos conheciam. Eu dava aula já de alemão antes de ir, né? Porque uma das oportunidades que eu tive assim que eu me formei em letras foi de ir como au pair para a Alemanha. Então, eu fiquei na Alemanha por quase 3 anos, né? Fiquei 1 ano como au pair, depois eu iniciei um mestrado. E quando eu volto de lá, eu tinha acabado de terminar com meu namorado, ele fala que era para eu ver isso, assim, porque ele já entendia em mim que eu tinha questões que eu precisava lidar, isso sem ter transicionado, né? Mas pensava, olha, você precisa lidar com isso porque, né, eu era muito, muito fechada. Então, quando eu volto ao Brasil, que inicia em que eu volto em 2008, mas a partir disso eu já começo a pensar como vai ser a minha transição, né? Então, desde 2008, quando eu volto, que eu entro no núcleo de línguas novamente, primeiro como estágio, né? Tem uma história que é longa com o núcleo de línguas. Depois eles me contratam para dar aula de inglês e alemão. Então eu tinha ali alunos que eram tanto de inglês quanto de alemão. Aí em 2013 eu vou para o interior, dou aula de inglês, volto um ano seguinte para Vitória, né, em 2014, e em 2015 eu retorno para o núcleo de línguas como professora de alemão também. Quando eu retorno em 2015, muitos dos alunos que eu tinha antes de sair em 2013 ainda estavam lá, né? Então, vários deles me conheciam, né? Então, as reações foram diversas, assim, desde alunos que saíram
da turma a partir de que perceberam que eu estava, né? Há alunos que falaram, nossa, que massa, né? Que legal e tal. Então, essas foram as primeiras. Das pessoas que não me conheciam, mas que chegavam e tinham questões aí com relação a isso, apesar de eu não entender, assim, né? Como é que você consegue ter questão que não é com relação a didática daquele professor ou daquela professora, mas sim como aquela pessoa leva a vida dela, mas tinham, né? Então eu percebia que algumas pessoas que quando iniciava o semestre viam que eu estava ali, elas já iam na secretaria e pediam para mudar de turma, né? Por algum tempo isso era algo que me machucava de alguma forma, que eu pensava assim, de que maneira eu preciso melhorar como professora para que essa pessoa queira ficar. Mas, assim, depois é que eu percebia que não era com relação àquilo, não tinha o que eu melhorar, né? Ela que tinha que melhorar. Então, não era sobre mim. Então, eu passei a entender, isso pode acontecer, e acontecia com diversas pessoas por motivos diferentes, né? A gente não consegue agradar todo mundo. E no caso do alemão, que tinha um número muito menor de professores, isso era algo que não tinha muito jeito, né? Tinham alguns alunos que gostavam de ter aula com um certo professor ou professora, então, às vezes não era uma questão relacionada à identidade de gênero, mas ao gosto de estar com algum ensino ou uma didática que é específica. Mas eu posso te dizer que a maioria, tanto de alunos quanto de colegas de trabalho, sempre foi uma relação muito sadia, assim, com o núcleo de língua, sabe? Professores, pessoas da gestão, e eu acho que é o local que eu mais sinto falta, porque eu gosto muito da sala de aula, assim, do contato e tudo mais. E eu saí do núcleo de línguas em 2019. E desde então, passou a pandemia, né? Eu abri um projeto particular de aula de alemão online, que eu continuo até hoje, né? Como professora particular, inclusive. E é algo que eu pensei, eu preciso fazer isso para sair um pouco aliviar um pouco do que foi a pandemia, por exemplo, né? Porque eu começo durante a pandemia, e da falta que a sala de aula me fazia, né? Meu trabalho na diretoria de assuntos estudantis, na pró-reitoria de assuntos estudantis, ele é um trabalho administrativo, né? A gente tem contato com alunos, mas não é exatamente um contato de aulas, apesar da gente fazer, por exemplo, formações em diversidade sexual e de gênero e tudo mais, mas não é exatamente uma sala de aula. Então, isso é algo que eu sinto muita falta, assim. Não sei se hoje em dia eu ainda transicionaria de carreira, sabe? Mas é algo que eu sinto muita falta e eu gosto muito de lecionar e de estar em sala de aula. Porque seria uma coisa que você falou no início, né? Que você foi pelo que você não queria fazer e encontrei o que eu queria, com certeza. Com certeza. Encontro por aí. Eu digo isso porque muitas pessoas entraram no curso, começaram a fazer estágio e perceberam, esse não é o meu lugar. O meu foi exatamente o contrário. Eu falei, é aqui que é o meu lugar e eu não quero sair. Eu cheguei a dar aula também na prefeitura da Serra, mas no ensino básico, e isso para mim foi muito difícil, o ensino básico, porque para professores de inglês especificamente, você tem uma aula por semana e você tinha que ter 20 turmas para fechar uma cadeira, né? Então, para mim, eu pensava, gente, é demais, assim, eu não aguento. Eu fiquei 6 meses só. Queria ficar mais, assim, porque a relação também era uma relação boa, mas para minha saúde mental, eu falei, eu prefiro sair porque eu não vou aguentar. Né? A relação, para quem já deu aula no ensino básico, ela é uma relação que é muito para além da relação professor-aluno, né? Você tem uma relação de formar pessoas, assim, caráter, de formar pessoas quanto cidadãs, né? Então, a ligação que você tem com alunos, ela é muito maior. Então, eu não dei conta, realmente. Né?
mas tenho muita admiração por quem está e por quem está naquele lugar. Mas você perguntou também sobre o trabalho na Diretoria de Ações Afirmativas de Diversidade, né? Eu acho que a minha relação também é uma relação muito boa, né? Assim, com quem trabalha comigo, a gente tem um número muito pequeno de pessoas trans que estão na UF, sabe? Assim, acho que são, contando comigo, não somos em 5 hoje, né? Pensando aí 3 mil servidores técnicos e docentes, então é um número bem pequeno. Mas agora que nós temos feito, por exemplo, as formações de diversidade sexual e de gênero nos setores, né? Aproveitando o gancho da questão dos banheiros, né? Porque infelizmente a ideologia de gênero ela se espalha como um rastro de pólvora, né? Então as pessoas que não sabem nada sobre transexualidade têm um posicionamento mesmo perante a própria ignorância desse tema, que é às vezes muito ferrenho, né? E um posicionamento que tem sido muito bem articulado, né? pela extrema-direita. Então, mesmo sem saber do que se trata, as pessoas se posicionam contra o chamado banheiro unissex, que nem é isso, né? Nem é o que a gente aprovou na universidade. Mas essas formações têm dado resultado. Né? A gente espera com isso fortalecer e qualificar a permanência de estudantes na universidade. Né? Okay. O que você acha que falta hoje na comunidade LGBTQIA+, no Estado e no contexto do Brasil? Oportunidades. Eu acho que, óbvio, né? A gente passa por uma escala, assim, né? Porque eu acho que primeiro tem a questão do amor mesmo em família, sabe? Infelizmente a gente vive, pessoas trans de uma maneira geral, ainda vivem uma realidade de serem expulsas de casa muito cedo, né? Principalmente as que transicionam cedo. Então essa realidade é algo que precisa mudar urgentemente. Né? A expectativa de vida de pessoas trans é ainda muito pequena, a taxa de mortalidade ainda é muito alta, né? O Brasil continua sendo campeão há anos e anos, há 14 anos, né? De acordo com aquela ONG Transgender Europe, né? Que faz esse mapeamento já muito bem feito todos os anos. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Né? As mortes, como elas acontecem todos os anos, são mortes por apagamento, né? Crimes de ódio, realmente. Então, em primeiro lugar, eu acho que a questão do amor incondicional em família, né? É algo que é indispensável, né? É algo que a gente precisa ter, né? As famílias precisam amar seus filhos, filhas LGBTs, LGBTQIA+. Depois disso, a gente precisa pensar uma escola, né, de uma maneira geral, que não expulse, né, as pessoas por sua identidade de gênero ou orientação sexual. E, por fim, um mercado de trabalho que acolha, né, essa população. Né? Infelizmente, ainda até hoje, você tem a população, se a gente for pensar na população trans, em locais que aceitam, né? Tipo, o ramo da beleza é um local que aceita, são empurradas para a prostituição, apesar de eu não ser exatamente contra, né? Eu acho que ele é uma via e é algo que tem sido possível para muitas pessoas de vida, mas que ele não seja o único, né? Que ele seja uma opção. Mas é isso, eu acho que são as oportunidades e de a gente se organizar e trabalhar como movimento para tentar fortalecer as políticas afirmativas para essa população em geral. Você falou dessa questão da importância da rede de apoio, né? E aí, você falou anteriormente também, eu também não estava no roteiro, apesar de a gente fazer psicologia, a gente tenta não enviesar muito, fazer perguntas relacionadas a isso,
para não realmente ter uma distorção do real objetivo, né? Não é falar sobre sua relação com a terapia ou com o psicólogo. Só que como você trouxe, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o quanto que a terapia te ajudou. Não sei se você ainda faz ou já fez no passado, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa relação, como foi importante para você. Sim, acho que uma política do Estado que é muito importante para essa população, em termos de você ter acolhimento, né? É a do Ambulatório de Diversidade de Gênero do CAM, da qual eu estive primeiro como comissão, né? Quanto comissão para pensar o processo transexualizador e a implantação do ambulatório, e também depois quanto paciente mesmo, né? O acesso ali a todos os profissionais que atuam, no caso no ambulatório, na parte ambulatorial, né? Assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, cirurgião, enfermeira, enfim, toda essa equipe que esteve sempre à disposição desde lá do início foi de extrema importância, assim, para garantir o nosso cuidado e o apoio em termos de medicamentos, né, para garantir. Até aquele momento, muitas pessoas faziam uso de hormônios de maneira indiscriminada, e isso é algo que é muito perigoso, né? A utilização, por exemplo, do silicone industrial, que ainda, né, hoje em dia você vê um número muito menor de pessoas que faz, mas que até 2015, mais ou menos, existia um número muito maior ainda. Então, de falar dos riscos, de tratar. Até hoje, por exemplo, a gente não tem médicos especialistas assim, disponíveis, nem no próprio CAM, que fazem a retirada de silicone industrial, né? Então, isso é algo que é muito triste, assim, de a gente ter uma população que é deixada de lado, né? Mesmo tendo alguns serviços disponíveis. Mas um dos motivos é exatamente a falta de uma possibilidade de acesso a hormônios e uma transição feita acompanhada com endocrinologista. A partir do momento que isso se torna possível, você vê um número de pessoas que começa a transicionar e que começa a fazer essa hormonização acompanhada, né? Isso já diminui muito lá na frente os problemas que o silicone, por exemplo, vai ocasionar. E no caso dos homens trans, dos problemas do uso indiscriminado de testosterona, por exemplo, né? Assim, naquele corpo, de pensar também as possibilidades de cirurgia que aconteceram, né? São a panesterectomia e a mastectomia masculinizadora. Então, de você ter acesso a esses medicamentos. Tem seus problemas, sabe? Assim, né? Desde 2018 não existem mais as cirurgias de transgenitalização no CAM, e eu acho que é algo que, quanto movimento, a gente precisa retomar, né? Hoje eu faço parte da Câmara Técnica de Saúde LGBT+, da SESA, né? Da Secretaria de Saúde, e isso é um dos temas, né? A retomada do atendimento no CAM, que está parado desde 2018, que não entram pessoas novas, né? Para esse acolhimento, atendimento e tudo mais, mas também de repactuar as cirurgias de transgenitalização, de deixá-las disponíveis para a população, seja via o CAM, seja via algum outro hospital. Com relação à terapia especificamente, para mim ela foi de extrema importância, assim, muito nesse sentido, assim, de entender, de trabalhar a minha autoestima, de me fazer entender quanto Viviana, a mulher Viviana, sabe? Então, eu fiquei, eu acho que pelo menos 3 anos direto, e hoje eu ainda sinto falta, mas ela ajuda muito
a nossa saúde mental, de você trabalhar diversas questões que você vai vivendo no seu dia a dia, seja de família, seja no aspecto amoroso, afetivo, com relação ao trabalho em si, né? Então eu acho que ela é muito importante. Para mim foi de extrema importância ter o acesso, né? Tem um conselho que você daria para pessoas trans que estão se descobrindo e estão passando por alguma dificuldade durante esse processo? Olha, eu sempre digo que se tem um conselho que eu dou para todas as pessoas, é de pensar que não é algo fácil, não será algo fácil, né? E que elas vão precisar ser muito resilientes, resistentes, porque é isso, muitas vezes a própria família não vai apoiar, né? Muitas vezes a própria família vai ser aquela que você espera o amor incondicional, que você espera que vá pelo menos te engolir, e eles podem ser os primeiros a te violentar, né? Assim, não só te violentar diariamente ali, mesmo que eles digam existe um apoio, né, no sentido de você não vai ser expulsa de casa, mas as violências vão acontecer ali dentro, até chegar o momento de fato de que eles podem não aguentar essa transição, né? Porque esse início, ele é muito difícil mesmo, né? É um momento que eu entendo que é de aprendizado para a família. A família transiciona com você, né? Porque eu lembro de mães no Mães pela Diversidade, que é um coletivo que eu acho de extrema importância para fortalecer essas redes de afeto, de pessoas trans, redes de convivência, de uma mãe falando o quanto que foi difícil para ela também se despedir daquilo que ela achava que era o filho e se ambientar e receber da melhor maneira possível a filha, né, que ela estava descobrindo, ou vice-versa, né? Então a família precisa se reconstruir, né, quanto pais e mães, né, porque muito dessa reconstrução passa pela dor da perda, mas também pela dor de pensar o quanto que aquela pessoa vai sofrer na sociedade e que ela não quer que ela sofra, né, principalmente pela questão do amor. Então, isso é uma questão que é muito, muito importante, assim. Na minha família especificamente, como eu transicionei muito tarde, eu não esperava muito, sabe? Eu já era independente quando eu transicionei. Então, assim, fui para São Mateus. Quando eu volto de São Mateus, eu já vou morar só, né? Então, eu não precisava financeiramente da minha família. A maioria das pessoas que transicionam hoje, e aí eu fico muito feliz de dizer que as que me procuram e que têm me procurado, têm colocado que, olha, não sei se minha família está ok com isso, mas engolindo eles estão. Então isso para mim já é um bom começo, sabe? Só da pessoa a priori não ser expulsa de casa já é um bom começo, porque não é algo fácil, né? Assim, hoje em dia na universidade, por exemplo, das pessoas que entram, a gente tem relatos de pessoas que, a partir do momento que eu transicionei, eu tive que sair de casa, tive que dar meus pulos, né? Assim, viver por conta. Então, o auxílio que a universidade pode fornecer, ele não é suficiente para que a pessoa viva com uma dignidade, sabe? Então, esse conselho é de tentar, tentar construir essa rede, tentar procurar os serviços, é algo muito importante, porque a gente já teve caso de estudante que vivia em casa de uma forma, saía e ia para o terminal, para no terminal trocar de roupa e ir para a universidade, né? Então, o quanto que isso é violento para uma pessoa, sabe? Que você não pode ser dentro da sua casa. Mas eu ia dizendo sobre a minha família, por exemplo, eu tenho até hoje um irmão que, se eu tiver passando, todo mundo mora no mesmo bairro, né?
Se eu estiver passando aqui numa calçada, ele passa por mim como se eu não tivesse visto ninguém, né, assim. E não é algo que hoje me machuca, assim. Eu fico com pena, na verdade, porque acho que quem perde é ele, não eu. Mas eu acho que é algo triste de você pensar que uma pessoa te julga a ponto de não te achar digna de ser cumprimentada, sabe? Eu acho que, óbvio, a minha relação com a minha família depois da minha transição, ela mudou, né? Assim, algumas pessoas eu mantive um vínculo muito forte, outras a gente vive de uma maneira talvez diplomática, né? Assim, não briga, mas também não tem um relacionamento tão próximo. Mas com alguns é isso, assim, da gente não ter nenhum mesmo relacionamento. Então, é de preparar para as pessoas que me perguntam como é que isso vai ser, de entender, olha, isso é algo que pode acontecer dentro da sua casa, né? Eu conheço pessoas que até hoje não têm relação nenhuma com a família. E quando eu transicionei, eu estava preparada para isso, né? Graças a Deus não foi isso que aconteceu, mas eu estava me preparando para isso, né? Mas depois eu percebi o quanto que eu não aguentaria, mesmo achando que eu estava preparada, eu não estava, sabe? E muitas pessoas não estão, elas só vão perceber a partir do momento que isso acontece mesmo. E isso não é algo fácil, né? Você estar só e de pensar assim, eu tô comigo e comigo só, né? Então isso é algo muito complicado. Obrigada. Agora a gente vai pro bloco, o penúltimo, antes da gente encerrar, e fala sobre amor, né? Que você falou, parte do amor da família e tal, e a gente também queria entender um pouco como é a sua relação com o amor, se tá solteira, se tá casado, tá namorando, e algumas questões nesse sentido. Sim. Não, tô super solteira. Eu acho que não estou, eu acho que eu estou solteira. Desde a minha transição, e eu acho que é algo comum, eu acho que a todas as pessoas assim que transicionam, essa nossa necessidade de afirmação, né? E essa afirmação, ela vem do outro, né? De você ser aceita, de como que as pessoas te olham. Então, logo no início eu achava que o amor que depois eu fui descobrir em mim, eu esperava que o outro trouxesse, né? E aí, a partir do momento você vai tendo as desilusões, assim, né? E eu acho que não é só com pessoas trans, com todo mundo. Mas eu tinha sempre aquele sonho de ter um relacionamento e tal. Cheguei a ter alguns relacionamentos, a maioria muito complicados, assim, e que não chegaram a esse ponto de morar junto, de assumir para a sociedade, para a família, que era algo que me importava muito há alguns anos atrás, mas que hoje eu penso, nossa, quantos livramentos eu tive, porque alguns relacionamentos eu sei que só me fariam mal, assim, que eu tinha muita esperança, que me fizeram naquele momento sofrer muito, que eu queria que acontecessem, ou que tivessem uma continuidade, mas que hoje eu penso, gente, como eu amo ser solteira. Então, assim, nesse sentido do amor, do afeto e do amor em casal, ou do relacionamento amoroso e tudo mais, eu estou muito solteira. Obviamente, tenho a possibilidade de ter um relacionamento, tenho menos expectativas de ter, porque hoje eu penso como a minha vida é muito bem pensada para ser solteira e não ter que dar satisfação a ninguém, fazer o que eu quero na hora que eu quero, né? Ah, Viviana, mas você não tem aquela questão de estar em casa sozinha, que eu moro só, e sentir saudade ou sentir a vontade de estar com alguém, de ter alguém, pensar assim, a partir do momento que você chega a uma certa idade, né, de como que vai ser esse envelhecimento, eu vou estar com alguém, né, junto, mas cada vez mais eu me preparo
para envelhecer bem e viver bem comigo mesma, sem ter certas expectativas, sabe? E isso tem sido muito bom, porque eu aproveito muito bem as fases, assim, né, de conhecer as pessoas, de aproveitar o que eu quero aproveitar, mas também de não me apegar tanto, de não criar tantas expectativas, o que eu acho que de uma certa maneira contribuem para que eu continue solteira, sabe? Porque às vezes eu percebo que eu não dou muita abertura, essa questão da categorização, assim, como sendo trans, muitas vezes eu não falo sobre isso, né, assim, de início. Então muitas vezes eu conheço pessoas que não têm essa percepção e eu penso, eu só vou falar alguma coisa se eu achasse isso evoluir para algo um pouco mais sério. Aqui a gente conhece muita gente, Vitória é muito pequenininho, né? Então você sempre conhece um amigo de alguém ou alguém que conhece alguém e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu viajo para fora daqui, eu não falo sobre esse assunto, assim, até em alguns momentos por estratégia de sobrevivência, sabe? Dependendo de onde você está, você não sabe do que as pessoas são capazes, né? Então, eu saio, aproveito e em alguns momentos eu me faço de doida, sabe? Assim, para não... pensando mesmo, assim, eu não tenho que falar sobre algumas questões em locais que podem ser perigosos para mim, né? Principalmente pelo fato de eu me relacionar com homens cis heterossexuais. Então, assim, é algo que é problemático, que eu acho que é problemático, principalmente para eles, não para mim, né? Eu estou super bem com relação a isso, mas que eu sei que, quanto sociedade, a gente precisa evoluir muito nesse sentido, né? Assim, de como as pessoas lidam com namorar pessoas trans, né? Assim, e isso não só homens cis heterossexuais, mas pessoas cis heterossexuais, pessoas cis gays, lésbicas e tudo mais, que às vezes não conseguem lidar com o fato de você estar namorando com uma pessoa que é um corpo que é diferente do que você espera, né? Então, isso eu vejo cada vez mais, né? Uma pessoa diz que é bi, mas que ela não fica com uma mulher trans nem com um homem trans, assim, isso não é sobre ser bi, é sobre como eu não consigo lidar com o corpo trans, né? Então, e isso está colocado também para nós, assim, né? Como que eu consigo lidar com namorar com um homem trans, por exemplo, um homem trans hétero, né? Então, eu acho que todo mundo tem, e isso acaba produzindo alguns desconfortos, né? Mas que estão aí para ser superados, né? E eu tô muito nisso, assim, de repensar esse lugar e estar à disposição para ter novas relações, e não importa com que corpo é esse exatamente. Mas por muito tempo foi algo que me trouxe muita dor, por achar que eu não era digna de ser amada, né? Eu acho que eu passei muito tempo por esse momento. Hoje eu não tenho, sabe? Hoje eu sei que eu sou muito digna. Então, ele não é um problema, mas para mim não me causa adoecimento nenhum. Mas eu sei que é algo que é mais difícil, né? Para uma pessoa cis do que é para uma pessoa cis heterossexual. Mas não me causa problema nenhum, assim, de me relacionar. Essa questão da estranheza, né? Que às vezes algumas pessoas podem ter em relação ao corpo trans. Sim. E quando é do contrário, você já teve que lidar com algum tipo de situação de objetificação, por exemplo? Eu acho que eu tenho isso o tempo inteiro. Acho que toda pessoa trans tem, né? Assim, a partir do momento que você coloca um perfil, as pessoas não conseguem diferenciar a transexualidade, e elas conectam a transexualidade à promiscuidade, né? Então elas acham que, conheço, ou você segue uma pessoa que é trans, ou você tem amigos que são trans, você por consequência vai receber pedidos de amizade, ou vai receber mensagens de pessoas que estão querendo te fazer propostas sexuais, ou vão chegar, né, a maneira que elas se aproximam de você já é uma maneira muito desrespeitosa, assim, nesse sentido, não de querer te conhecer, mas dizer, nossa, você é isso, você é aquilo, eu quero isso, eu quero fazer isso ou aquilo com você, e já mandam foto, então, assim, e isso é algo corriqueiro com o qual a gente tem que lidar, né? Então essa objetificação, ela é
Já ligam, às vezes, no Face, quem tem Face, esse negócio, já praticando sexo, achando que a gente está pronta para isso, para isso, assim, para realizar as fantasias, né? Não, então mas acha que não existe. Eu acho assim, é que já liga para você, já mostrando sexo, já querendo ejacular para você ver, você não te conhece, nunca te viu, não sabe quem é. Exato. Exato. Existe um julgamento moral, né? Assim, de achando que você não tem. Como se você não tivesse direito de escolher. Mesmo que você tivesse ali apta a ter relações sexuais diversas ou fosse, enfim, que nós temos a obrigação de atender qualquer solicitação de contato e tudo mais. Então, a lista de pessoas que a gente acaba tendo que bloquear, porque as pessoas te ligam, assim, né? Às vezes começam a te seguir e te ligam incessantemente até você falar, olha, eu estou te bloqueando porque eu não te conheço, e dali, assim, fotos que chegam. Então é algo que é muito complicado de se lidar, porque a sociedade não sabe ainda tratar as pessoas mesmo, né? Infelizmente. E em relação a 3 palavrinhas que a gente queria falar um pouquinho sobre o que elas significam para você. Sim. Dentro dessa questão de relacionamento, de amor, não o que você viveu, mas o que você imagina, o que você acha, que você sente quando você ouve essas 3 palavras, que é amor, Sim. desejo e afeto. Uhum. Acho que amor é uma forma lúdica também. Não, eu acho que quando eu penso em amor, eu penso muito mais no sentido amplo, né, assim, da palavra, que é a questão da família, né, dos amigos mais próximos, né, e quando eu penso em afeto, eu penso naquele que a gente troca no dia a dia. Eu acho que as relações sociais, elas são a partir do afeto. Então eu trato e tento sempre lidar com as pessoas de uma maneira geral, da maneira mais afetuosa possível. E do desejo eu penso não unicamente no campo sexual, mas de todas as aspirações, assim, né, que a gente tem, né, quanto pessoa, quanto mulher, quanto ser humano, né. Acho que é isso. Não sei se você quer que eu exemplifique, assim. Não. Tá. Você falou em relação à sua preparação também para o envelhecimento, né? Sim. Como que tem sido? Horrível. Eu acho que se tem algo que hoje é um desafio para mim, esse desafio é envelhecer, né? Mas é muito a parte do ego mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Então chega um certo momento que os cuidados que você tem com você mesma não são suficientes, né? Porque você vai ver que você está envelhecendo, né? E você tem que saber lidar com isso. Então eu preciso voltar para terapia para poder aprender a lidar com isso, né? Assim, porque assim, o sentimento que eu tenho o tempo passa, mas você não sente que você está envelhecendo, assim, você só sente de maneira exterior. Então, assim, quando eu penso hoje e lembro, é o espelho que te mostra, mas quando eu penso nas coisas que eu vivi, eu olho e parece que foi ontem, né? Assim, o momento que eu fui para São Mateus, né? O momento da minha transição, né? 10 anos, parece que, gente, mas já passou, né? Então, quando as pessoas falam que a vida é um sopro, realmente ele é, porque você não sente o peso de estar onde você está, né? Assim, você parece que tá olhando para cá, ó, do lado do ombro, assim. Então, eu tenho uma dificuldade grande, assim, com isso. Mas eu sei que é só uma questão de ego, assim, sabe? Falar que eu tô bem, que eu tô bonita, que eu tô jovem e tal. E o quanto que isso... Eu tive até uma conversa com a minha irmã tem 56 anos. E falando com ela disso, eu falei, Sandra, eu não tô
preparada para envelhecer. Não estou preparada para olhar no espelho e entender que, calma aí, tudo isso faz parte de um processo, a vida é isso. E aí ela falou comigo, olha, para mim isso é algo que, eu não vou falar que, que maravilha, né? Mas que é algo que não me incomoda mais, não me incomoda mais, né? Falei, bom, para mim incomoda, tá? Eu vou dizer para você que para mim incomoda. Por outro lado, eu penso que dádiva é que eu estou conseguindo completar mais um ano de vida, que eu estou conseguindo viver mais um ano e que todas aquelas colegas, por exemplo, não conseguiram chegar até os 35. Então, assim, parte minha é com relação a essa questão do egoísmo, da futilidade mesmo, da beleza, da jovialidade. Mas, por outro lado, eu penso, quão bom é viver, né? Então, por esse lado, eu acho que esse, inclusive, é o caminho, né? Assim, de você procurar novos amores, novas paixões por tudo que você faz, pela vida, né? Eu acho que isso é o caminho para eu conseguir envelhecer bem, sabe? Você falou sobre essa questão de envelhecimento e aí acho que surgiu uma curiosidade. Como que era viver na adolescência? Assim, você aprontava, você saía ou você era mais... estudava mais, preparava mais? Passei minha adolescência inteira trancada no quarto. Trancada? Mas assim, você teve algum momento da sua vida que você saía mais? Ou não, eu não saía. Nada. Não saía. Assim, as pessoas faziam... Na fase adulta, sim. Mas na adolescência, por exemplo, as pessoas faziam festinhas, eu não ia. Não saía, eu não ia para as festinhas. Porque eu sabia que nas festinhas eu ia ser obrigada a ficar com alguém e tal. E eu cheguei até a fazer isso porque era uma pressão muito grande, né? Então, as pessoas te cobram isso, né? De você se envolver e não se envolver é um problema, né? Mas eu ficava em casa, assim. Pra mim, o que foi bom nessa época foi ter internet, né? Orkut, foi ter ICQ, que a gente tinha na época, né? Então eu gostava bastante, porque era onde eu podia conversar com um monte de gente de fora daqui, né? Podia viajar, assim, né? Na maionese, mas podia... mas podia sair um pouco, assim, viver um pouco fora da realidade, porque para mim a adolescência foi um castigo, assim, o meu corpo, como ele se desenvolveu, como aquilo para mim, ao olhar no espelho, era uma coisa que me trazia desespero, assim, sabe? Eu achava que, por exemplo, se eu fosse na academia, eu poderia treinar a ponto de ter um corpo que não fosse aquele corpo, né? Óbvio que você se acostuma a um certo tempo, mas não foi uma experiência boa para mim a adolescência, assim, foi muito traumático. Assim, você ia adquirindo as formas que não eram as formas que você desejava, que você esperava ter e tal. Então foi algo que eu tive muita dificuldade. Mas depois que você chegou nessa vida adulta, que você começou aí, né, ter esse contato de sair mesmo, você conseguiu aproveitar isso? O meu era algo muito novo ali. Não, acho que... Como é essa sua troca? Assim, a partir do momento que eu comecei a ter uma vida sexual lá, pelos 20 e poucos anos, eu achava que, então, eu vou ter que viver dessa forma, mas eu achava que a homossexualidade era aquilo, né? Que ser gay era, na verdade, era que você por dentro era uma mulher, mas que você não podia se mostrar para a sociedade. Aquilo era o meu pensamento, né? E a partir do momento que eu fui entendendo que não era isso, e isso eu fui entendendo muito conversando com a minha amiga Cláudia, que já não está entre nós, mas ela foi uma das minhas psicólogas, das minhas primeiras psicólogas, que eu fui entender que eu vou transicionar. Mas, não, olha, gente, eu gosto muito de praticar esporte, sou uma pessoa que precisa praticar esporte. Então, assim, eu corro, eu pedalo, eu vou para academia, sempre que eu posso. Eu preciso fazer esses esportes de alto impacto, porque eles me desestressam muito. Assim, então, eu gosto muito disso. Gosto de viajar quando posso, claro. Mas
mas, como eu disse, eu sou uma pessoa muito reservada, tenho muito poucos amigos, assim, saio muito pouco, né? Até em casa mesmo, assim, as pessoas falam, nossa, a gente veio vivendo uma vez na vida, uma vez na morte, sabe? Mas eu tento, assim, uma vez por semana, ou pelo menos 2 vezes por mês estar com a minha família e tudo mais. Eu saio muito pouco, converso muito pouco, por exemplo, no telefone. Acho que Débora, por exemplo, é uma das pessoas com quem eu mais passo tempo no telefone, porque eu sou uma pessoa que fala assim, gente, não me liga, né? Se for possível, manda um áudio, né? Então, são poucas pessoas que me ligam e que eu acabo conversando mais tempo no telefone. Mas esporte é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de arte, de cultura. A gente tem pouco aqui, por exemplo, opção de ir a shows, de ir a galerias, teatro, por exemplo, cinema. Cinema hoje eu vou pouco, mas eu gosto muito de filme, de série, por exemplo. Então, eu sou daquelas que vai maratonar uma série no final de semana, ou que vai querer, pelo menos, vou viajar, o que está tendo, assim, vai ter uma peça, vai ter um evento artístico e tudo mais. Ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que eu desfilei numa escola de samba, eu tinha comentado que eu queria muito, eu desfilei pela escola da Imperatriz, né, do Forte. Não desfilei da minha escola ainda, do meu bairro, que é o bairro de Fátima, né? Mas ano que vem eu já disse, quero desfilar, porque eu acho única, né? Uma coisa que eu gostei muito de fazer e de também reconhecer o trabalho das pessoas que estão ali o ano inteiro se preparando, das comunidades e tudo mais. Foi algo que me tocou bastante e que eu gostei muito de ter tido a experiência. Aproveitando esse gancho você falou que gosta muito de série, de filme e tal. Um filme favorito, uma série, e o que toca no seu Spotify? Gente, eu sou apaixonada por axé. Axé? Então, assim, sempre você vai me ouvir ouvindo aqueles pagodões baianos e tal. Você Então, do trabalho, então ali vai ter. Ali até que não, assim, eu tenho essas playlists um pouco mais de foco de trabalho. Mas em casa, com certeza, eu sou daquelas que vai limpar a casa dançando El Chan, sabe? Então, assim, as músicas da Bahia e as pessoas da Bahia, eu sempre tô conectada, tanto que eu sempre vou muito para a Bahia, entendeu? Porque eu gosto muito de lá. Então, essas músicas são músicas que eu amo, né? Rio, por exemplo. Mas eu gosto muito de samba, de axé. Músicas internacionais também era algo que eu gostava muito, por conta do idioma. Então, eu escuto muito música estrangeira, porque eu gosto de aprender novos idiomas. Então, tem sempre música em francês, espanhol, italiano. Enfim, eu gosto de escutar muito essas músicas de maneira geral. Um filme... tem muitos filmes que são muito interessantes sobre história de vida, assim, né? Eu vi, esses dias eu assisti novamente um filme, não lembro agora como é que é o nome, mas é um filme de um rapaz que ele fica tetraplégico e acontece uma história de amor, né? Como eu era antes de te conhecer. Eu acho que esse é um dos filmes que eu acho muito interessante, que ele mostra muito do quanto a gente precisa viver a vida, de quanto ela passa rápido. Se existe um conselho, de viva, né? Viva mais, faça mais daquilo que você gosta de fazer. Eu acho que isso é hoje um conselho que eu sempre dou. Assim, a gente nunca sabe, né? Então, quando eu falo assim, diga mais para as pessoas que você ama, mostre mais, assim, que o seu amor é Cristo, né? A gente nunca sabe quando a gente vai desfrente. Eu fiz uma outra série. Olha, Pose é uma série que eu amo, né? Eu acho que vale muito a pena. Outra série, como que é o nome dela? Veneno,
que é uma série que fala da vida da travesti espanhola, né? Uma série que, para mim, é uma das melhores dos últimos tempos, né? Porque ele trata a vida real, né? Pose também dessa temática, né? Eu acho que eu assisto muitos tipos e tal, mas nessa temática eu acho que são algumas que são muito importantes de a gente destacar. Uma última pergunta assim, pra gente encerrar. Você falou muito sobre a paixão pela... Tá para uma sociedade melhor, né? Eu acho que a gente tá aqui, como eu falei desde o início, assim, eu sou uma pessoa muito grata por todas as oportunidades que eu tive, e eu sei que muitas das oportunidades que eu tive foram porque a minha transição acontece muito depois. Se eu tivesse feito antes, não estariam. Então, eu acho que isso é algo que me faz mais do que obrigada a retribuir para a sociedade, em termos de luta, de apoio, no que for possível, para garantir que as próximas gerações, e como a gente está vivendo hoje, de produzir uma sociedade que saiba lidar melhor com a diversidade e que garanta que as pessoas trans, travestis, LGBTQIA+, tenham mais oportunidades na sociedade, vivam uma vida mais digna, né? Então, sempre que é possível, eu vou estar trabalhando em prol dessa população, né? Seja dentro da universidade, seja contribuindo, por exemplo, para garantir projetos, colaborando para a existência de projetos na Gold, ou em outros lugares, né? O que for possível nesse sentido. Isso é algo que me move, porque eu acho que só você viver o seu hoje não é o suficiente. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada. Eu poderia simplesmente ser egoísta e falar, não, eu tenho uma vida digna, né, graças às oportunidades que eu tive, e eu não quero ter que olhar para essa população, eu não devo nada a ninguém. Mas eu acho que sim, eu devo muito a todas as pessoas que vieram antes de mim, todas as pessoas que passaram por tudo que passaram, todas que morreram, né, que deixaram sangue pelo caminho, de lutar junto para que a gente consiga ter uma sociedade que seja mais equânime e justa para essa população.